tudo bem? Estamos no ar com mais um programa Evidência, um programa voltado para o universo cultural. Hoje, esperando que vocês tenham passado aí uns bons finais de semana, tenham aproveitado hoje, inclusive está um pouquinho de frio, nós estamos entrando já no período do inverno, então vamos nos aquecer um pouquinho. Mas o nosso programa hoje vai tratar de assuntos relacionados à beleza visual. Quer dizer, vamos estar falando dos artistas plásticos. Essa semana, a primeira semana de maio, falou-se muito a respeito do pintor e do artista plástico. E o nosso programa hoje, nós trouxemos uma pessoa lá de São Bento do Sapucaí, a Fernanda Prado, que vai mostrar trabalhos lindíssimos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar de apreciar as obras de arte da Fernanda. Primeiro vamos dar um alôzinho para ela, depois a gente continua com uma parte do nosso programa. E aí, Fernanda, como é que está? Tudo bem? Como é que foi a viagem de São Bento do Sapucaí a Taubaté? Foi bem, tá um pouquinho friozinho, né? Gostoso. Foi tudo bem, correu bem, graças a Deus. E estamos aqui agora, né? Para poder falar um pouquinho mais sobre o trabalho, então. Espero que vocês gostem. Com certeza vamos gostar, sim. Mas antes de iniciarmos o programa, vamos fazer o que é de costume, ouvirmos uma poesia maravilhosa. De novo, volto com Gertrudes Greco, uma poetisa de primeira linha, gosto muito das poesias dela. E hoje nós vamos falar a respeito de uma poesia chamada Transformações. Vamos ouvir. Transformações. Um dia, então, viajei para o infinito, à procura do que aqui então não achava. Não sei dizer se era mais feio ou mais bonito. Só sei que eu, por tudo aquilo, procurava. Por mais que assim eu percorresse esse lugar, não chegava de fato a lugar nenhum. Por mais que eu tentasse, sim, isso buscar, nunca cheguei realmente. Bem, espero que tenham gostado. A poesia dela, como disse, é linda, é bom para refletirmos, pararmos para pensar um pouquinho. Mas antes da gente iniciar conversando com a Fernanda, eu vou mostrar para vocês algumas imagens feitas pelo nosso cinegrafista, o Alex, que foi a São Bento do Sapucaí e fez umas imagens bonitas da cidade, da casa da Fernanda e dos trabalhos da Fernanda. Aí a gente retorna para conversarmos. Assim ela se foi, nem de mim se despediu. Oxalana vai sumindo na curva lá do rio. E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. Fui ingrato, eu feri o seu meigo coração. Oxalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vai levando meu amor. Esses são trabalhos que eu faço, eles estão em fases diferentes, assim, né? Estão mesclados. Eu gosto muito de trabalhar com as cores, né? Esse daqui tá um exemplo bem vivo, assim, né? Das cores que eu gosto. E eu trabalho com essa parte da representação, da miscigenação brasileira, dessa parte que eu tô aqui no bairro do Quilombo, né? É muito forte isso, a questão da natureza, a questão dessa miscigenação de culturas e tal. E aí, então, eu comecei a inserir alguns
pedaços de chita. No meu trabalho, além da pintura, tem alguns detalhes que são colagem de chita, porque a chita é um tecido que já é um patrimônio cultural brasileiro, é muito utilizado aqui na região da gente por ser uma zona rural. E aí então alguns trabalhos meus se apresentam com esses apliques, né? Esse daqui já é só pintura, esse daqui tem alguns detalhes em aplique também. Esse daqui eu fiz assim fiz uma abstração da natureza, né? Entre uma estampa, que seria uma estamparia de tecido, e também uma influência bem da natureza, assim, que é bem presente em mim por causa do entorno. Essa obra foi uma obra que foi selecionada para participar do salão que se chama Meditação e Luz, em Paris. Vai ser exposta lá no mês de setembro deste ano. E ela faz uma ligação entre a minha infância e o modo que eu fiquei com isso na memória de como a minha avó construía as coxas de retalho, que é tão comum aqui no interior. Ela construía com os retalhos de tecido, pedaços de roupa velha e tal, e ela ia formando, aproveitava mesmo os pedaços assim de forma mais orgânica, e ela construía uma coxa de tecido. Aí eu trouxe isso para hoje, assim, né, para a atualidade, e construí um jardim com isso, porque ela era uma pessoa que construía as coisas com muito amor, com muito carinho, com muita poesia, e então por um motivo de tanto colorido, né, e tá aí, o resultado tá aí, o Jardim de Jandira, que foi o nome que eu dei. A próxima obra já é um trabalho que chama-se Justaposições Orgânicas, é uma colagem. Eu fiz o trabalho de pintura sobre o papel, aí depois eu fiz uma rasgadura e apliquei sobre o fundo que é previamente preparado em acrílico. Este outro trabalho também, ele se chama Afros do Brasil. Ele é uma abstração da realidade, das moradias e tal que eu faço, porque a gente é descendente de muitas etnias, raças e tal, e aí eu quis representar pelas casas, assim, uma abstração das casas que é o interior que guardam essas pessoas. Então elas podem ser ocas, podem ser edifícios, podem ser... Aqui está tudo representado de forma abstrata. Ela tem uma textura que é para lembrar essa textura das paredes que são aqui de interior, das casas de interior, que normalmente eram de taipa ou mesmo de um acabamento mais rústico. Então ela, se você passar a mão aqui, você vai sentir. Tem a questão dessas grades que são um tanto semi-rompidas, porque é como se fosse uma abertura para o novo, para essa aceitação de que nós somos um povo miscigenado, né, por culturas, por genealogia e tal. E então essa abertura, essa aceitação do novo, né? A gente não pode dizer que o brasileiro é um povo único. Ele é único no sentido de características próprias, né? Que por trazer essa riqueza de várias misturas de etnias e povos e tal. E aí está representado aqui então pelas cores que são mais misturadas, elas não estão tão puras, né? É uma cor mais miscigenada, assim como representação do quadro. Aqui eu tenho um trabalho que eu fiz, que é uma árvore espiralada, é um trabalhinho já em tamanho menor. E ele quer dizer assim, é uma abertura para o novo, né, uma nova etapa de aceitar que a gente precisa de cuidar das matas e das árvores e tal, porque senão a gente vai acabar, a gente tem que cultivar o oxigênio de cada dia, né, porque senão a gente vai acabar junto com as árvores. Aqui eu tenho um trabalho também que é relacionado com a miscigenação, ele precedeu aquele lá. Tá, e eu fiz até um resumo aqui, ó, uma miscigenação de cores, de raças, ideias, de costumes, para que a gente seja pessoas mais completas. Esse daqui é um trabalho baseado no Volpi, né, no pintor Volpi, que eu admiro bastante, porque ele era um pintor que trabalhava as bandeirinhas e tal, toda aquela questão. E ele se chama Poesia das Cores, porque aqui eu joguei de uma forma abstrata as cores, formando como se fosse uma poesia numa nova linguagem, que é uma linguagem pictórica, né? A linguagem da pintura. Aqui eu fiz uma trama representando o local e o global,
que é essa questão do entrelace das culturas, né, que a gente vai se enriquecendo no dia a dia. Hoje a gente não tem mais uma cultura totalmente que possa dizer ingênua. As pessoas, elas não são mais assim, elas conhecem as coisas, elas têm acesso à informação por meio de rádio, televisão, internet, e nessa junção vai se tecendo a trama, né, a trama cultural. Então, uma cor representa o local e o outro o global. Aqui eu fiz uma flor, né, que lembra uma rosa. É a questão do interior humano, que é o abrir-se para a vida, né? E porque primeiro a gente precisa se abrir em forma de uma flor, deixar se contagiar pelo novo também, para poder produzir frutos. Então, a flor precede o fruto, então esse é o significado. Neste outro trabalho aqui, eu fiz uma abstração da natureza, assim, aqui eu tenho folhas que são, na época de outono, a gente tem essas cores muito vivas, né, que são os alaranjados, os verdes, os amarelos, né, as folhas já não estão tão verdes mais, as paisagens estão numa mistura de cores, mas para tom de inverno, né, indo do outono para inverno. Então eu fiz essa captação, como o pintor Polo, que também trabalhava com essa técnica, né, que era jogar tinta sobre a tela, então também é uma homenagem a esse pintor e um pedido pela natureza, né, que as Américas, elas precisam se unir a favor da natureza, né, todos os países têm que dar as mãos e juntos lutarmos por essa questão da ecologia e tal. Aqui é um trabalho que foi um pedido da minha filha, assim, ela falou, faz uma moça e tal, aí eu fiz uma moça de vermelho, meio que representando a questão da moda e tal brasileira, né, que também é vista lá fora, e uma coisa mais simplificada. E aqui é uma homenagem ao poeta também, Mário Quintana, que era o poeta das coisas simples, e tem aquele poeminha dele que chama-se Borboletas. Então eu fiz uma construção de um jardim que diz assim, o segredo é não correr atrás das borboletas, né? Mas é cuidar do jardim para que elas venham até você. Então a ideia foi essa, de representar isso. Tá? Esse daqui chama-se Florais da Alegria, né? Que é uma expansão de cores vivas e tal, né? Como se fosse um portal de novas coisas boas a surgir na vida da pessoa. E este trabalho aqui chama-se Sobre as Ondas, né? É um acrílico sobre tela, com a colagem também da Chita, que é o patrimônio cultural brasileiro. Alguns detalhes, né? Colagem. E quer dizer que a gente precisa saber ter um jogo de cintura para lidar com as situações da vida, assim, sobre as ondas existenciais. É o nome do trabalho e a ideia que eu represento aqui. Bem, espero que tenham gostado. Realmente são lindos os trabalhos que a Fernanda faz. Mas vamos perguntar para a Fernanda como foi que ela iniciou esse trabalho, porque normalmente as pessoas às vezes fazem aqueles pequenos rabiscos quando é criança, aí depois vai desenvolvendo e chega a ser um artista de primeiro. Fernanda, conta pra gente, como é que foi? Eu comecei ainda criança, né? Eu gostava muito de desenhar os animais e as paisagens do meu entorno. E assim, os familiares pediam muito, faz um desenho disso, faz um desenho daquilo. E aí eu cresci nessa atmosfera, né, ligado ao desenho e sempre gostando muito das cores. Isso é importante, né? As cores são realmente importantes. Elas falam muito, as crianças começam a descobrir as composições, às vezes é daquela maneirinha simples, mas a descoberta é linda. A Fernanda até trouxe para mostrar para todos nós uma das primeiras obras que ela fez quando ela tinha, acho que me parece, 8 anos de idade. É isso mesmo, Fernanda? Isso, com 8 anos de idade eu fiz esse desenho que foi pedido pelo meu avô. Ele constrói carros de boi, né? E aí ele pediu para eu fazer o desenho do rancho dele, do ateliê. E então eu fiz esse desenho aqui, né? Já tinha uma certa perspectiva e tal. Um trabalho bem rudimentar sobre a madeira e tal, feito com tinta ainda, tinta de tecido, né? Tá aqui então para vocês. Olha que lindo. Então, me parece que na família então já tinha aí o sangue na veia de artista, né? Porque seu avô, né, construía carros de boi.
e depois você, Fernanda, trazendo os primeiros traços da pintura e puxando até para os nossos dias. Tem mais alguém na família que mexe com a área de artes? A minha avó sempre gostou de artesanato, trabalhava com tricô, tinha alguns que faziam pintura sobre tecido e eu sempre ali no meio, né? Então já assim, de uma veia artística na família. Na família, legal. Tá vendo, gente? É bom observar as crianças quando vão para a escola e começam lá a desenhar, pegar as coresinhas, fazer as composições. Aí os professores, eles incentivam. Olha que lindo o trabalho. Aí chega em casa, mostra para os pais. Observe no seu filho se ali não está uma veia artística, né? De repente ele segue aquele caminho das artes e fazem trabalhos maravilhosos. Como a gente viu no vídeo anterior, apresentando os trabalhos da Fernanda, são trabalhos lindos, né? Aí a gente pode estar até lembrando, quando a gente estuda um pouco de arte, de pintores como Van Gogh, pintores como Kandinsky, que também acho lindíssimo, Leonardo da Vinci. Eu, assim, não tenho um estilo definido, eu gosto, ora eu tendo mais para o abstrato, ora mais para o figurativo. Eu procuro retratar a realidade do meu entorno, né? A questão que eu moro no bairro de Quilombo, então eu gosto das cores, retrato essas cores, essa questão da miscigenação. Também gosto de trabalhar com poemas, até tem um trabalho meu que depois vai ser mostrado, que se baseia no poeta Mário Quintana, que é o poema Borboletas. Eu gosto desse lado mais lúdico, mais solto, trabalhar com as cores. Alguns encaixam mais para naif, outros já entendem como arte contemporânea, outros já um pouquinho de modernismo, então tem um pouquinho de tudo. Ai, que bom, né? E traz um visual muito bonito. Você já chegou a fazer alguma exposição com esses seus trabalhos? Eu vou fazer a minha primeira exposição agora, no mês de julho, junto com um grupo de artistas da minha cidade. Essa exposição é denominada Interiores, né? Até fui eu quem sugeriu o nome. E aí depois eu passo o convite, né, para vocês. Vai ser na Casa de Cultura Miguel Reale, da minha cidade, né, de São Bento de Sapucaí. E provavelmente seja entre o dia 7 de julho ao dia 8 de agosto. Mas ainda está para definir o horário e tal. Ai, que bom, né? Então nós vamos estar lá para estar dando um incentivo, né, para que isso continue, porque o trabalho realmente é lindo, muito bonito mesmo. Agora diz uma coisa, você costuma também dar aulas lá no seu ateliê? Não, assim, na minha casa funciona um ateliê ainda um pouco improvisado, na sala de casa. Então eu também sou dona de casa, mãe de família, né? E durante a semana eu tô com os meus afazeres normal. Quando eu mando as minhas meninas para a escola, aí que eu aproveito para pintar, né? Que eu tenho tempo mais livre. E durante os finais de semana e feriados eu abro para o público para poder atendê-los e explicar melhor sobre a obra, para que tenham, né, para que possam ver ao vivo, porque realmente é mais bonito ao vivo do que, do que pelas fotos, pelas imagens. Verdade. Agora, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, você, na sua casa, tem um ateliê e nos finais de semana você dá um acesso ao público a irem lá à sua casa e conhecerem as obras, e você fala um pouco da história da arte, essas coisas? Isso, eu falo sobre cada trabalho, né? Eu passo uma pincelada, dou uma noção sobre o trabalho, sobre a inspiração, sobre a técnica. Acaba sendo uma aula rápida ali, né? Para quem quer conhecer um pouquinho mais. Eu atendo lá aos sábados, domingos e feriados, das 10 às 18 horas. Fora isso, se der uma ligadinha também, aí a gente pode marcar. Pode estar agendando alguma coisa, né? Pode agendar alguma coisa. Dessas obras que você faz, você já teve alguma pessoa assim que já adquiriu, que já mandou para um outro, indicou para alguma outra pessoa? Sim. Eu tenho um blog, posso dizer o nome? Deve. www.ecoarterapia.blogspot.com. Nesse blog eu divulgo imagens dos meus trabalhos. Eu tenho tido acesso do exterior, de vários pontos do mundo. Assim, também eu vou estar expondo, fui selecionada para expor em Paris no mês de setembro, no salão que se chama Meditação e Luz, né, que vai ficar num salão sobre a Igreja Santa Madalena, no coração de Paris. E eu vou estar então levando um pouquinho desse lado brasileiro para Paris, né? E divulgando um pouquinho da cidade, do estado, do Brasil. Olha que coisa boa, né? Esse convite veio de quem, Fernanda?
Eu fiz uma inscrição, né, por um edital e aí eu fui selecionada. Olha que maravilha! E quando é o mesmo dia que você falou que vai levar essa exposição? Vai ser no mês de setembro, né? Ainda estão elaborando os convites e tal. E durante o mês de setembro a gente vai estar lá expondo, junto com outros artistas brasileiros, representantes da arte brasileira. Que legal! Ficamos muito felizes, não, gente? De ter uma representante aqui de São Bento do Sapucaí, levando um material lindíssimo para as pessoas conhecerem o que o brasileiro, o que aqui em São Paulo, interior de São Paulo, tem de maravilhoso. Tudo isso enriquece muito a nossa cultura paulista, não é mesmo, Fernanda? Sim, com certeza, né? A gente precisa ter orgulho da nossa terra, da nossa gente, da nossa história. E é isso que eu quero levar, assim, para eles. É esse colorido, né? Do jeito de ser brasileiro que eu expresso nas minhas pinturas e que eu vou estar lá, então, representando para que um pouquinho do mundo, né? É um salão internacional, possa estar conhecendo também um pouquinho da nossa história. Que legal, ficamos realmente felizes mesmo. Agora me diz uma coisa, Fernanda, nesse período que você está pintando, já há quantos anos mesmo? Eu estou pintando profissionalmente há quase 2 anos. Desde criança, né, eu faço os meus esboços, os meus rascunhos e tal. Eu sou autodidata. Aí eu fiz um curso de História da Arte com o professor Nelson Scrense, que é já um artista renomado. E aí eu fui bem aceita pelo grupo de artistas e tal, gostaram do meu trabalho e me incentivaram, né? E a partir daí eu não parei mais. Olha que lindo, que maravilha. Então, não precisou ir em nenhuma universidade para desenvolver o que você tem de nato. Isso. Só deu uma aprimorada nas coisas, né? Isso, um pouquinho mais de conhecimento. Aí vai estudando, vai pesquisando, como é autodidata, a tendência é aprender mais rápido e de melhor maneira. Isso mesmo. Que legal, eu fico muito contente de ter trazido você para o meu programa, Fernanda. Que ótimo. Você me disse que é casada e quantos filhos tem? Eu tenho 2 meninas, né? Uma mocinha já de 13 anos, a Bárbara, e uma garotinha de 7, que beleza. Que é a Pietra. E elas são voltadas também para a área de arte? Também. A mais velha gosta de escrever poemas e a pequena gosta de desenhar, de pintar. Também já está fazendo uns trabalhos de pintura bem legais. Ai, que bom! Diz aí, o maridão também vai na arte ou o ramo dele é outro? Não, o ramo dele é outro. Ele só acha bonito. Um apoiador, né? Porque te trouxe aqui também, né? Também. Isso é legal. Olha, gente, a arte, ela faz muito bem para a mente e o coração. Quando a gente mistura as cores, vê a beleza do vermelho, do azul, aí vai misturando, vai surgindo outras cores e você descobre coisas lindíssimas. Eu também sou voltada à arte, acho que é uma área maravilhosa, um trabalho gostoso, dá um relax, até inclusive para pessoas que têm algum problema, alguns médicos, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, eles aconselham as pessoas procurarem um outro tipo de atividade. E uma dessas atividades é as artes plásticas, é o artesanato, é a pintura em si, não é isso, Fernanda? Isso, as atividades manuais, de uma forma geral, elas fazem muito bem, né? Porque quando você está trabalhando com as mãos, a sua cabeça está ocupada, você está tendo a possibilidade de criar, de desenvolver. E a pintura é isso também, né? Você está ali, de repente você imagina um quadro e acaba saindo uma coisa mais rica, mais intensa. E então é um novo modo de ver, de olhar, desenvolver. Quando você desenvolve o olhar para a beleza, você começa a ver o seu entorno, as coisas à sua volta de uma forma mais bela, mais bonita, mais otimista. Isso é muito legal. Olha que bom. Então, olha, o incentivo, procure as artes plásticas. Aquele tracinho pequenininho que você às vezes faz, a gente às vezes, mas será que saiu bom? Saiu bom sim, né? Desenvolve, peça opiniões de alguém, procure uma escola. Quem não tem, assim, quem não consegue ser uma autodidata, como a Fernanda é, vai na escola, né, Fernanda? Isso. Lá em São Bento do Sapucaí tem escola, Fernanda? Para arte não, né? A gente tem que se deslocar aqui para o Vale, né, para poder realizar algum curso. Tem algumas atividades rápidas, né, que são promovidas pela Casa de Cultura, mas um curso mesmo de formação não. Então,
Mas o pessoal é muito criativo, isso vai passando de pai para filho e tal, e aí as pessoas acabam desenvolvendo de alguma forma, ou artesanato ou a arte. Isso. Então, olha, vamos procurar. Aqui em Taubaté nós temos umas escolas especializadas nessa área, tanto a área de música, de dança, de teatro e artes plásticas, que é a Escola Feco Camargo. Mas também pela prefeitura tem as escolas que ajudam a esse desenvolvimento cultural. Então vamos procurar para a gente fazer trabalhos lindos. Aí de repente, quem sabe também já está expondo fora, assim como a Fernanda vai fazer agora, que vai ser uma honra muito grande, né, Fernanda? Sim, com certeza. A gente fica muito feliz porque é sempre bom a gente ver a felicidade de outras pessoas, o caminhar das pessoas, porque está desenvolvendo um trabalho lindo, como vocês podem estar analisando esses trabalhos. Como ela deixou o endereço aqui, quando vocês forem a São Bento do Sapucaí, vão fazer essa visita no final de semana. Pode estar agendando, né, Fernanda? Isso. Você deixou o telefone? O telefone de contato é 12, meu DDD, 3971 1235. É fácil de lembrar, é 3971 123 em vez do 45. Isso. Daí se de repente perdeu, pode ligar para mim também, que daí eu passo o telefone para vocês da Fernanda. Vocês vão lá, vão conhecer de perto essa obra de arte que é lindo o que ela faz, ela mistura aí, e são uns coloridos que você fica, eu estava assim, admirada quando a Alex mostrou já alguns trabalhos dela pelo vídeo. Eu falei, gente, eu tenho que trazer a Fernanda para o meu programa, porque tem tudo a ver com o meu programa. A Vivência é isso, é mostrar trabalhos, é mostrar a cultura, é mostrar o que de belo todos nós temos, né? E a Fernanda tem esse lado maravilhoso que trouxe para a gente ficar mais feliz e incentivado a fazer. Digamos, aquelas pessoas que não querem fazer, acham bonito, mas não é muito o meu lado, tudo bem, vai assistir exposições, não é? Essa exposição que ela vai fazer recentemente aí, vocês podem estar agendando, fazer uma visita, conhecer, admirar, comprar, que passa a ser um incentivo, né? Porque quando se compra, ajuda o pintor, o artista plástico a estar criando cada vez mais. Porque, lógico, o artista plástico, ele faz, e não vende, daí como é que faz? Não tem como produzir, né? Tudo tem custo, mas é um incentivo. Os preços que a gente vê por aí no mercado não são aqueles preços exorbitantes, dá para ter um belo quadro pendurado lá na sua casa, colorido, gostoso, que vai ser admirado por muitas pessoas. O que você acha, Fernanda? Que incentivo você daria para o telespectador que está lá do outro lado, ouvindo e vendo essas coisas lindas que você produziu? Eu acho que deve experimentar, né? A gente não pode dizer, eu não sei fazer. Não, tem que experimentar. E de repente gosta, né? E aí corre atrás de desenvolver, ou por meio de um curso, ou mesmo pesquisando como eu fiz, experimentando, né? E aí vai desenvolvendo. E se você se apaixonar, aí você não deixa mais. Isso é bom, né? Diz outra coisa, Fernanda. Além das artes plásticas, como você disse, né? Dentro da pintura você não se formalizou, você é autodidata. Você tem uma outra formação? Sim, eu tenho formação em pedagogia. Eu cheguei a lecionar para o infantil, turminha do infantil. Gostava muito. Mas eu tive que, eu tenho um problema de voz, e aí, por isso até eu acabei mudando o caminho. E mesmo nas aulas, o que eu mais gostava de fazer era lecionar a parte das artes plásticas e tal. E aí, então, eu comecei com a pintura, me apaixonei e nunca mais, eu acho que... Quer saber de outra coisa, né? Quer saber de outra coisa. Tá certo. E outra coisa, Fernanda, o seu pintor favorito, qual é aquele que você se identifica mais? Olha, eu me identifico com alguns. Eu gosto muito de Tarsila do Amaral, das cores, o jeito que ela trabalhava essa questão da brasilidade. Eu gosto também do Volpi, que era um pintor simples, trabalhava as formas ali mais abstratas, né, no final da carreira dele. E Van Gogh, para mim, que é uma paixão, né, pelas cores, pela movimentação. São minhas paixões, assim. Ai, que bom, né? São artistas, pintores maravilhosos. Isso. Vale a pena estar conhecendo, estudando, né? Vale sim. É isso mesmo. Olha, hoje nós vamos parar por aqui. O tempo passa rapidinho, né? Principalmente quando a gente fala de coisas bonitas, belas, com pessoas lindas como a Fernanda, que beleza, né?
Além de produzir coisas bonitas, ela é uma pessoa bonita. Do dentro para fora, hein, gente? Obrigada. A Fernanda deixa um incentivo para as pessoas, né? E elas estarem continuando. Pode se despedir se você desejar, Fernanda. Eu gostaria de mandar um abraço, né, para todos os meus familiares que me apoiam, para minha tia lá que ficou com a minha pequena, né, para poder estar aqui, para minha mãe, né, que me incentiva assim muito. E um abraço para todos da cidade e tal, e dizer que a arte é uma possibilidade, ela abre um universo novo para todos aqueles que se dispõem a conhecer, a experimentar. Então, vale a pena. Se você experimentar e não gostar, tudo bem, mas faça um teste, né? Brinque um pouquinho com as cores, brinque um pouquinho com os traços, e até uma forma de relaxar e tal. Mas experimente, ou então pelo menos aprecie, né, o trabalho de outras pessoas que gostam. Exatamente. Então, se na sua cidade tem um local que não só Taubaté, seja Pinda, Caçapava, São Bento do Sapucaí, tem lá um local uma casa de cultura que tem exposição de artes plásticas, vai assistir, né? Conheça o trabalho, né? Veja a harmonia das cores. Isso faz muito bem para a mente e coração, como eu já disse. Se quer, então, desenvolver, conhecer as técnicas, vão a uma escola para se especializar, se não consegue fazer sozinho. Mas não deixe de admirar as artes, que ela faz muito bem para a mente e coração. A gente vai parar por aqui. Eu quero agradecer bastante vocês, Fernanda, por estar aqui, o esposo dela que também veio aqui, está aqui no estúdio com a gente também. Como é que é o nome dele mesmo? João. João, que veio trazer uns quadros bonitos da Fernanda para a gente estar aqui admirando. Quero agradecer a vocês, telespectadores, a assistência, o apoio, as palavras bonitas que vocês estão sempre me mandando. Isso é muito bom, fico muito feliz. Quero agradecer também a Cláudia, ao Jefferson Mello, que são os diretores da empresa, da TV Cidade, uma TV que está crescendo cada vez mais, fico também bastante feliz. Ao Paulo Sérgio de Souza, que está sempre tomando conta aqui das câmeras, deixando as coisas bonitinhas para a gente aparecer aí para vocês. Agradecer especialmente a Deus, né? Que sem Ele, né, Fernanda, nós somos ninguém, nadinha. Até porque quando a gente mostrou no comecinho do vídeo, aquelas imagens bonitas, né? Aquele amor, aquele verde, são todas obras criativas de Deus. Então, vamos cuidar da natureza, vamos reciclar o que tem que reciclar, admirar essa obra-prima de Deus, porque senão vai tudo embora e a gente fica numa situação muito difícil, não é mesmo? Então, olha, agradeço a vocês muitíssimo por tudo e na próxima semana nós vamos estar aqui com mais um programa Evidência. Até logo!